Olá, aqui é a Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional e há 20 anos venho trabalhando com pessoas que sofreram AVC. Também sou criadora do canal do YouTube Falando de AVC para você, que hoje tem mais de 35 mil inscritos. Sejam todos bem-vindos a essa série de vídeos chamada Em Busca do Movimento AVC. Ela foi feita especialmente para você que teve AVC, está hoje dentro de casa sentindo uma piora importante aí no seu quadro. Para você que está cansado de se esforçar e não ver o resultado na sua reabilitação e não está sabendo o que fazer para melhorar a sua saúde. Eu vou te mostrar o que você pode fazer para buscar se movimentar melhor, ter mais independência, menos ajuda dos seus familiares, menos dor, melhora da sensação de braço ou perna pesados, melhora da força e melhora do seu equilíbrio. Tudo isso através de exercícios e simplesmente se posicionando e se movimentando melhor aí no conforto da sua casa. Sem uso de remédios, mesmo que você já tenha tido vários anos de AVC, mesmo que você esteja totalmente desmotivado e mesmo que você não seja a pessoa que teve o AVC, e sim um parente querido, porque saúde, a gente infelizmente só dá valor quando a gente perde. E você, como parente de alguém que teve AVC, tem o dever e pode ajudar essa pessoa com todo o conhecimento que eu vou te passar aqui agora. Isso totalmente de graça. Afinal, por que o movimento que era algo tão natural antes do AVC, agora se torna tão difícil? Todo esse conhecimento que eu vou te ensinar é baseado nos meus 20 anos de experiência tratando de pessoas que tiveram AVC, levando mais qualidade de vida e inserção social na vida dessas pessoas. Eu sei que tudo que eu estou falando parece que é bom demais para ser verdade. Se eu tivesse escutado a mesma promessa há quase 30 anos atrás, quando a minha avó teve o AVC, eu também pensaria desse jeito. E se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos os resultados de vários dos meus pacientes na minha clínica sobre a minha orientação e também dos inscritos no canal, eu também não acreditaria. Nada é por acaso e essa minissérie não chegou até você por uma simples coincidência. Chegou porque você ou alguém que você ama está realmente precisando melhorar o seu movimento. E agora não tem como você sair dessa jornada igual a como você entrou. Eu vou literalmente ir em busca do movimento com você, de forma simples e prática. E não tem riscos, não faz uso de remédios e não atrapalha em nada o tratamento que você já faz atualmente. Muito pelo contrário, ele acrescenta muito ao tratamento e você vai entender o porquê ele funciona, porquê faz todo sentido e porquê transformou a vida dos meus pacientes e inscritos. Mas antes de eu te explicar tudo sobre essa busca, gostaria que você prestasse bastante atenção em alguns depoimentos aí sobre o meu trabalho. Meu nome é Rafaela, essa daqui é minha mãe, o nome dela é Cristina. Isso, ela sofreu AVC há uns 2 anos atrás e uma das sequelas que ela tem é a afasia. Eu gostaria de falar um pouco sobre o curso da doutora Ludmila Toni. Tem sido muito útil para mim, pois eu moro em uma cidade pequena e aqui não tem acesso à fisioterapia neurofuncional. Ao utilizar o curso, eu tenho percebido que tem melhorado a mobilidade do ombro da minha mãe e diminuindo as dores também que ela tinha no ombro. Os exercícios de perna têm ajudado ela a melhorar o equilíbrio em pé, a força e a marcha. Também tenho percebido que o inchaço nas pernas e no pé dela diminuiu bastante comparado com antes. Por último, eu tenho percebido que com os exercícios de braço, ela tem melhorado a mobilidade do cotovelo. O cotovelo dela antes estava muito rígido. E é isso, eu recomendo o curso Em Busca do Movimento AVC, da doutora Ludmila Toni. Tchau! Tchau! Meu nome é Michelene Cruz, eu tenho 46 anos. Eu sofri um AVC isquêmico há 1 ano e 9 meses. E durante esse processo da pandemia e durante esse isolamento social, eu fiquei sem a opção de reabilitação, porque as clínicas fecharam, né? Onde eu me reabilito
fiquei sem acesso. Então esse canal, ele me ajudou muito, muito durante esse processo de isolamento e segue aquelas orientações, né, por um profissional com uma vasta experiência em reabilitação pós-AVC. E eu consegui avanços assim fantásticos. O meu lado direito é o lado afetado. E eu, seguindo as orientações de Ludmila, eu consegui manter o meu processo de reabilitação. Eu acredito que ela pretende continuar com esse projeto e pretende continuar ajudando outras pessoas. Então, a minha casa virou praticamente uma academia, né? Uma clínica de reabilitação. E eu agradeço demais as orientações que ela me deu durante esse período do isolamento. Boa noite, dona Ludmila. Eu acabei de ver o vídeo da senhora falando da mão para usar a gente deitar e tentar movimentar o músculo para que a gente usar a lei da gravidade. Só que eu não consigo compartilhar com a senhora no Facebook, não sei porquê. Mas tá me ajudando bem, viu? Foi diferente hoje. Aí agora deitado eu consigo levantar e subir o braço, como tivesse fortalecido o músculo. Muito obrigado, tá, dona Ludmila? Apesar de nós não se conhecermos só através de mensagem, mas agradeço muito, tá? Eu vi agora no YouTube um exercício que a doutora Ludmila estava fazendo para apoiar o braço, que meu braço dói muito. Eu tive um AVC há 4 meses. E graças a Deus a minha dor melhorou. Eu estava que eu nem podia levantar o braço. Agora eu fiz 2 minutos apoiada no cotovelo e depois eu me apoiei na minha mão. Eu tive uma melhora nesses 2 minutos. Eu já estou deitada do lado direito. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo. É onde estava doendo, até me esqueci já. Mas do lado esquerdo eu já estou até deitando e não estou com dor. Queria agradecer esses vídeos maravilhosos. Muito obrigada e boa noite. A Maria escreveu: vi um vídeo seu ontem à tarde, treinei poucos movimentos e hoje consegui levar a mão na boca. Estava comendo uma banana e consegui. Foi lento, mas fiquei feliz. Estava sem esse movimento desde 2012, então para mim já é uma vitória. Obrigada, doutora. Olha o que o Harley falou. Ele tem 24 anos, teve um AVC em 2019, sem dúvida alguma 2019, 2020 não evoluiu muito. Mas esse ano, depois que começou a fazer exercícios de segunda a sexta, 20 minutos de dança, uma caminhada de 5 minutos sozinho, com bengala. Antes ele não andava muito, só andava com a ajuda de alguém. Começou a fazer exercícios de fone, ler livros, cantar músicas. Ele sente e vê que perdeu muito tempo parado. Depois que começou a se exercitar, fazer exames e a cada 6 meses cuidar dele, parece que as coisas começaram a fluir até a autoestima elevou muito. E os vídeos do canal ajudaram demais ele. E aí ele agradeceu muito. O depoimento da Leide foi, assim, fantástico de ler. Ela escreveu: o exercício de transferência de peso usando um carrinho na cama mudou minha vida 2 anos e 2 meses após o AVC. Consegui fazer uma mini caminhada fora de casa usando uma bengala. Para mim foi minha carta de euforia. Muito obrigada. O Jorge Luiz escreveu: primeiramente, boa noite, meu nome é Jorge Luiz, venho acompanhando suas lives e fiquei interessado, pois tive 5 AVCs e até então não tinha perspectiva de melhora. Vendo seus vídeos, comecei a praticar alguns movimentos e fiquei animado, pois senti melhora em alguns movimentos. Venho agradecer por Deus por tê-la colocado, dando esperança para quem não via mais horizonte. Ainda estou engatinhando, mas agora com esperança de ser, quem sabe, independente. E antes de eu te mostrar o que eu te prometi, deixa eu te contar como que eu cheguei em toda essa estratégia. Não, eu nunca tive um AVC. O meu primeiro contato com o AVC foi mais ou menos quando eu tinha uns 9 anos de idade, quando a minha avó materna teve o seu primeiro AVC. E daí pra frente, a família inteira acredita que foram mais uns 6 AVCs que ela teve.
Até hoje a gente não sabe ao certo quantos AVCs ela teve. E o conhecimento que toda a família tinha era muito superficial. E mesmo com 7 AVCs, não sabíamos que estávamos à beira de um abismo, sem ao menos ter noção disso. Você aí que está me assistindo deve ser igual a minha avó, ou a sua família deve ser igual a minha, ou então mesmo igual ou parecido com todos os meus pacientes e inscritos que me acompanham. E por causa dos AVCs da minha avó, anos depois, eu resolvi fazer faculdade de fisioterapia e estudar sobre a área, o que eu faço até hoje. Infelizmente, depois dos 7 AVCs, minha avó veio a óbito. E a minha família não teve a chance de passar por todo esse processo de ir em busca do movimento que eu estou te oferecendo aqui agora. Porque às vezes que ela recebeu alta dos AVCs, dos primeiros AVCs, dos anteriores, antes dela ir a óbito, não houve nenhum tipo de sequela, mas com certeza por pura sorte. Mas ao longo da minha profissão, eu comecei a perceber que eu deveria ir além do feijão com arroz já conhecido na fisioterapia. Até então, os meus atendimentos com as pessoas que tiveram AVC se baseavam em realizar durante 1 hora técnicas das mais diversas possíveis da fisioterapia para promover, facilitar ou adquirir determinado movimento. E geralmente eu me colocava como a única responsável pelos resultados do meu paciente. E com isso, as melhoras vinham sim, não vou falar que não, mas eu conseguia perceber muito mais fácil do que o próprio paciente. E com isso, não impactava diretamente a vida desses pacientes. A partir daí, eu comecei então a dar ênfase para aquilo que eu percebia que realmente importava para a pessoa que teve AVC. Empoderá-la, informá-la e torná-la protagonista da sua própria recuperação e responsável por todo esse processo. E a minha função passou a contar com muita informação compartilhada e orientações básicas a respeito do próprio movimento e de tudo que envolvia o acidente vascular cerebral. Tudo aquilo que eu fazia durante o tratamento, eu comecei a explicar nos mínimos detalhes para o paciente, para que ele conseguisse entender com uma linguagem muito mais fácil e conseguisse perceber o que estava sendo feito. E o caminho do movimento sempre foi ensinado, desde o início até o objetivo final. Percebi o quanto que as pessoas realizavam movimentos errados, achando que eram movimentos corretos, que não eram certos e que não tinham ideia de que caminho seguir, para ao menos trazer o início de um novo movimento. E pasmem, a grande maioria opta pelo menor grau de dificuldade, ou seja, na maior parte das vezes o movimento errado. E isso se explica porque o nosso cérebro é realmente preguiçoso e opta pelo caminho mais fácil. E é lutando contra isso que a gente tem que seguir o caminho do processo de recuperação. E se o conhecimento dos mínimos detalhes do movimento certo existisse, será que não adquiriam o movimento correto? E em todos os próximos pacientes, foi isso que eu constatei. Ensinar a forma correta facilita a aquisição, melhora a prática e torna os movimentos antes não realizados possíveis. Mas ainda assim, não basta. É necessário estimular e colocar em prática fora do ambiente somente da fisioterapia. No seu dia a dia, se levantando da cama ou sentando e levantando de uma cadeira, por exemplo, que são atividades que todo mundo faz todos os dias. E eu posso afirmar com todas as letras que a partir do momento que essas informações passaram a ser feitas da maneira correta e com a frequência adequada e com os pacientes tomando para si a responsabilidade da sua recuperação, os resultados chegaram de forma mais fácil e o processo foi muito mais prazeroso, tanto para os pacientes quanto para mim. A recompensa passou a ser o movimento adquirido aqui, uma atividade que antes não realizava e agora consegue fazer ali, e cada vez mais ganhos, tornando esse paciente cada vez mais independente. Nesse momento, a minha ficha caiu e eu percebi que o feijão com arroz falado lá inicialmente precisava de alguns acompanhamentos. E aí sim, os resultados apareciam. E isso foi se repetindo com diversos pacientes, e todos com resultados que até então nunca tinham conseguido. E como é possível ninguém dar a devida atenção para tudo isso que eu estou te contando agora?
E eu decidi dividir tudo isso com você. E eu acredito e sou completamente convencida de que as pessoas que estão em tratamento após o AVC não devem mais passar por isso. E o meu propósito de vida é te trazer informação para que a busca do seu movimento seja realizada da melhor maneira possível e lhe traga resultados no seu dia a dia. Quero ajudar as pessoas a não cometer os mesmos erros que muitos que tiveram AVC já cometeram. Foi aí então que eu pensei numa forma de facilitar todo esse processo da busca do movimento após o AVC. Algo que você pudesse fazer em casa, sozinho ou então com a ajuda da família ou algum cuidador, alguém que te acompanhe. Isso se você já realiza ou não seu tratamento fisioterapêutico, porque aprendendo a fazer o movimento da forma correta e realizando várias vezes a estimulação adequada no seu dia a dia, você pode sim buscar melhorar o seu movimento após o AVC. E dessa forma, você pode chegar à tão sonhada neuroplasticidade positiva. Mas afinal, o que é isso? Fique até o final da aula para receber um arquivo em PDF, onde eu resumo tudo que eu falei aqui hoje, mas é somente para as pessoas que se inscreveram. A neuroplasticidade é a base da reabilitação neurológica, principalmente após o AVC. Existe uma lesão em alguma região cerebral e aquela parte que foi lesionada já não vai ter mais função. E a neuroplasticidade é a gente, de forma bem simplificada para você entender, é a gente estimular as áreas que estão íntegras, que estão ali funcionando bem, a assumirem o papel da área que foi lesionada. Uma vez que essa área lesionada do cérebro a gente não vai ter como ter de volta. Então é importante a gente pensar em ter estímulos corretos para criar essa nova conexão neuronal. Então, os estímulos vão direcionar vários caminhos novos entre os circuitos neurais lá na região central, lá na região do cérebro. E aí, se você ensina correto, você aprende correto. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade positiva, um estímulo correto, com uma intensidade correta, de forma adequada, com um volume adequado, quantas vezes que eu vou fazer, todos os dias, da mesma forma que eu vou fazer. Então isso a gente considera uma neuroplasticidade positiva, aquela que a gente precisa mesmo para criar esses novos caminhos, tá? Mas existe também o que a gente chama de neuroplasticidade negativa, que é o caminho normalmente escolhido de forma não voluntária para a maior parte das pessoas que tiveram AVC. Qual que é o cenário que a gente vê? A pessoa sai do hospital e de repente ela se vê numa situação que não consegue mais mexer geralmente um lado do corpo, em alguns casos até os dois lados do corpo. E aí ela começa a tentar, você aí deve ter passado por isso, começa a tentar fazer o movimento. E aí, você não se importa com a forma que você está fazendo. O que você se importa é que você quer fazer algum movimento. E normalmente você começa a fazer, seja lá de que forma for. E normalmente essa é a forma mais fácil, mas não a correta, tá? Porque o cérebro, como eu falei anteriormente, escolhe o caminho de menor custo de energia, o caminho mais fácil. E aí você fazendo 1, 2, 3 e várias vezes ao longo do tempo de forma errada, você está reforçando um movimento incorreto. E esse reforço do movimento incorreto deixa você até mais distante de realizar um movimento correto e de alcançar uma atividade como, por exemplo, andar da forma que você quer, sentar e levantar com facilidade ou com uma certa habilidade, deitar na cama, virar, tomar o seu banho, fazer atividades do seu dia a dia aí, subir e descer escada. Então isso vai ficando cada vez mais longe, vai criando um abismo muito grande do movimento correto e vai reforçando o movimento errado. E aí essas novas conexões, elas vão cada vez diminuindo ainda mais. Além da gente não ter conexões corretas, as conexões corretas vão se diminuindo cada vez mais. Então, não é legal que a gente faça a neuroplasticidade negativa, que são os movimentos compensatórios. Você já deve ter passado por isso aí. Na hora de andar, por exemplo, você rodar a perna lateralmente para conseguir dar o passo. Na hora de pegar alguma coisa, você usar todo o tronco para conseguir levantar o braço, ou mesmo o movimento da cabeça. Então, você usa o que você tem para tentar ajudar o que você não tem, ao invés de estimular
um pouco do que você ainda não tem e alcançar movimentos com aquele lado, aquela região do corpo que para você ainda é difícil. Mas como então estimular essa neuroplasticidade positiva? Nós profissionais somos guiados por 10 princípios da neuroplasticidade. E durante o nosso estímulo, a nossa orientação, a fisioterapia, e você aí também, durante o seu estímulo dentro de casa, você deve pensar em cada um desses estímulos. Isso vai fazer diferença para você conseguir essa neuroplasticidade positiva. O primeiro deles a gente chama use ou perca, é o primeiro princípio. É só uma ordem, não quer dizer que o primeiro é mais importante do que o 10º. Todos eles têm o mesmo nível de importância, tá? No processo. Então, quando a gente fala use ou perca, significa que se o seu lado acometido não for utilizado, seja da forma que for, cada vez mais você vai ter uma perda desse movimento cada vez mais acentuada. Aí você pode falar, Ludmila, mas eu não consigo movimentar. Como é que eu vou usar? Ajuda com a outra mão, pressiona, dá estímulos, faz carinho no seu braço, tenta ajudar a pegar alguma coisa. Então sempre posiciona ele numa posição mais adequada. Um exemplo clássico que a gente fala é assim, tá comendo com a mão do lado menos acometido, coloca a outra mão acima da mesa para você perceber aquele lado. Tudo isso já vai estar dando estímulos, mesmo que você ainda não faça um movimento para aquele lado mais acometido. E se você não utilizar, a chance de você cada vez mais ter menos movimento é muito grande. Então imagine que você teve uma lesão desse lado do cérebro por conta do seu AVC e esse lado do seu corpo, né, do seu braço, sua mão, não funciona ou tem uma dificuldade importante de movimento, tá? Então quanto mais você utilizar o movimento do outro lado, o lado menos acometido, que é esse aqui, que para você tá legal, mais estímulos você vai gerar do outro lado do cérebro. E esse lado aqui que foi lesionado vai ficando cada vez menos estimulado. O porquê que isso acontece? Cada lado do cérebro, o nome dado a isso é hemisfério. E a gente tem uma conexão que a gente chama interhemisferial. Então, os hemisférios, os lados, se comunicam. Então, esse lado é responsável pelo movimento contralateral do outro lado do corpo. E esse lado, da mesma forma, do outro lado do corpo. Então, se eu estimulo, se eu tive uma lesão aqui, não consigo movimentar, e eu só faço o movimento com o lado menos acometido, esse lado do cérebro está mega ativo. Como ele está muito ativo, ele vai ter uma comunicação com o outro lado. O outro lado vai pensar assim, olha, vamos ter que diminuir a ativação do outro lado, porque esse aqui tem que trabalhar muito. E isso faz com que a gente perca cada vez mais estímulos que são provenientes do lado que foi lesionado, diminua a ativação, essa circuitaria neural que pode ser criada ali próximo da área de lesão. E por conta disso, a gente entra no segundo princípio, que é o princípio use e melhore. Ou seja, se você utilizar mais esse lado, a gente vai dar um estímulo de fora para dentro que vai fazer com que essas conexões daquele lado do cérebro lesionado que está menos ativo se reforcem. E aí, obviamente, quanto mais eu usar, mais eu vou aumentar a conexão e mais capacidade eu vou ter de ir adquirindo progressivamente o movimento. De ir passando, por exemplo, só de uma capacidade de contração muscular sem movimento para uma capacidade de contração muscular com movimento e logo às vezes colocando um peso, segurando alguma coisa que seja leve a princípio, depois alguma coisa mais pesada e aí o processo, né, de melhora do movimento pode acontecer de forma mais eficiente. O terceiro princípio da neuroplasticidade, a gente dá o nome de especificidade. O que seria isso? Não adianta você fazer alguma tarefa, um treino, algum movimento que provavelmente você nunca fez na sua vida. Porque a gente tem uma memória motora. Antes do AVC, você fazia vários movimentos e você se estimulava de diversas formas antes da lesão. E aí não adianta, por exemplo, eu querer que você, que antes do AVC escrevia com a mão direita, tenha a característica, o hábito de passe a ter o hábito de escrever com a mão esquerda, porque aquela atividade você nunca fez antes com aquele lado.
Então, é importante a gente pensar na especificidade do movimento. O que a gente precisa trazer de memória motora, que já tinha, aquilo que você já fazia, e a gente gerar uma função para aquele movimento e não simplesmente ficar só dobrando, esticando, levantando. Quando a gente tem uma função específica, então eu quero pegar alguma coisa, eu quero colocar a mão em cima da mesa para segurar o papel, eu quero levantar o braço para pentear o meu cabelo. Então a gente tem que ter no ponto final desse movimento, chegar até uma função específica. E uma função que você já fazia antes do AVC. E parece que isso é igual para todo mundo, mas eu já tive pacientes, por exemplo, que não tinham o hábito de cortar comida antes do AVC, porque só comia comida mais pastosa, comida mais mole, o que não parece ser tão comum, mas que, né, para essa pessoa era o que acontecia. Então não adianta eu querer ensinar ela e treinar ela a cortar comida se ela nunca teve esse hábito de cortar comida, o que cortavam para ela antes do AVC. Então é importante a gente pensar na especificidade da tarefa, qual tarefa que você vai fazer, que você já fazia antes do AVC, no treino dessa tarefa, chegar até um final de uma tarefa. Então eu vou fazer esse movimento para isso, para pentear cabelo, para comer, para fazer alguma coisa que você já fazia antes. Então essa especificidade é importante para que essas conexões se criem de forma mais fácil. O quarto princípio da neuroplasticidade é repetição importa. E por isso, às vezes, o processo de reabilitação se torna um pouco maçante. Para alguns, até muito maçante. Eu sei que não é um processo fácil, porque a gente tem que repetir para reforçar essas conexões neurais. Então, é por isso que tem que fazer alguma coisa que tenha uma motivação, que tenha um porquê. Então, não adianta você fazer só uma vez e você achar que, olha, não deu resultado. Eu tentei fazer e foi muito difícil, eu não consegui. Então, se eu não conseguir, eu não vou treinar de novo. Não é com uma repetição que você vai conseguir ter um resultado. A gente precisa desses estímulos de forma repetida. Então, esse é o exemplo clássico, assim, do paciente que acha que a fisioterapia, aquela 1 hora de fisioterapia que ele faz todo dia, vai resolver o problema das sequelas dele. Isso a gente sabe que não é verdade. Se o paciente vai para a fisioterapia, ou se o fisioterapeuta vai até o paciente, faz aquela 1 hora, e depois daquele tempo de tratamento não é feito mais nada dentro de casa, não é feito nenhum estímulo, a gente sabe que a chance de ter resultados que impactam nas atividades do dia a dia vai ser muito menor. Por quê? Porque ele repetiu só durante aquele momento da 1 hora. Então, os estímulos dentro de casa, no dia a dia, a repetição do movimento é importantíssima. Então, é por isso que você se torna protagonista, porque você tem que conduzir isso muito mais tempo do que o fisioterapeuta ou de qualquer outro profissional que te acompanhe no seu dia a dia. Então, por exemplo, se você treina na fisioterapia a forma mais adequada, melhor possível de andar, né? Com o tronco mais alinhado, com os passos numa largura adequada, num comprimento adequado, numa velocidade boa. E aí você sai da porta da fisioterapia, então o fisioterapeuta acaba ali aquele trabalho durante todo o resto do seu dia, durante todo o resto da semana. Você não aplica aquilo quando você está andando em casa, quando você está no seu dia a dia se locomovendo, é óbvio que a gente não vai ter o automatismo daquela atividade que a repetição dá a longo prazo. O quinto princípio da neuroplasticidade é intensidade importa. Então, quão intenso que você vai realizar aquele estímulo, aquela repetição daquele movimento? Então, a gente precisa entender, isso é muito particular de cada paciente, respeitando o limite de cada paciente, mas a gente precisa entender que uma intensidade mais moderada, em termos de atividade, em termos de exercício aeróbico, em termos de exercício de força, a gente vai ganhar mais resultado, a gente vai estimular vários fatores de crescimento neural numa intensidade mais moderada do que numa intensidade leve. Então, inicialmente, o paciente segue uma intensidade leve, depois vai para uma moderada, depois vai para uma intensidade maior, né? Uma intensidade grande, né? Então, é importante que você entenda que essa intensidade, a partir do momento que você consegue fazer, que você estipula essa repetição, essa intensidade vai progressivamente aumentando. Então não adianta, por exemplo, você sempre fazer o mesmo estímulo, o mesmo movimento e não ir
dificultando esse movimento, porque senão você vai estagnar e parar naquele movimento ali que você ganhou naquele momento. Porque no nosso dia a dia a gente tem graus de dificuldades diferentes, né? O tempo inteiro. Atividades que são mais fáceis, outras que são mais difíceis, né? E outras que são muito difíceis. E a gente precisa ir gradativamente aumentando essa intensidade do exercício, da tarefa, do treino, da atividade. E isso é importante porque senão a gente vai estagnar na aquisição daquele movimento. O sexto princípio da neuroplasticidade é tempo importa. O tempo do AVC importa. Então a gente tem maneiras diferentes de lidar com um paciente que tem um AVC agudo, um AVC subagudo e um AVC crônico. Agora prestem muita atenção. Isso não quer dizer que a partir do momento que entra no estágio crônico, que você já não tem mais ganho. Isso é um mito gigantesco que existe na área do neurofuncional, da reabilitação neurofuncional. Então, só para você tentar aqui se informar, se é que você já não sabe disso. Quando a gente fala de fase aguda do AVC, a gente fala do momento que teve o AVC até 7 dias depois desse AVC. Aquela fase que você foi para o hospital, às vezes alguns ainda internados, outros que receberam alta, mas acabaram de chegar em casa. Então, aquela fase bem drástica, assim, aquela fase onde você vê ali os comprometimentos acontecendo e o objetivo principal é o resgate ali da sua vida naquele momento. A partir de 7 dias até 3 meses, a gente chama isso de fase subaguda inicial. Dos 3 meses até os 6 meses, a gente chama de fase subaguda tardia. Nesses dois períodos de 7 a 3 meses e de 3 meses a 6 meses, nessas duas fases subagudas, é o momento, é o período de tempo onde a gente tem uma organização cerebral, porque já ocorreu a lesão já está... Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas só para você entender. É como se a lesão já estivesse cicatrizando e o seu cérebro está organizando esse novo circuito neural. Ou seja, o que não está funcionando mais e como que eu vou conseguir utilizar o que está funcionando no meu cérebro de forma mais efetiva. E é um momento de muita plasticidade. É um momento que, quando a gente estimula de forma correta, os ganhos são muito progressivos. Você pode conversar com quem já teve AVC há mais tempo, já passou por essa fase. As pessoas sempre relatam, nossa, eu ganhei muito nos primeiros meses, depois parece que eu estagnei. Porque existe uma plasticidade, uma capacidade de adaptação do cérebro muito grande, porque ele está ali se ajeitando, se organizando daquela lesão que aconteceu. E aí, depois de 6 meses, a gente chama de fase crônica, né? E tem muita gente que fala assim que de 6 meses até 2 anos, essa fase crônica, a gente ainda consegue, existem estudos que mostram isso, a gente ainda consegue uma plasticidade menor do que até 6 meses, mas uma plasticidade natural, espontânea, mesmo que você não faça tratamento para isso, tá? Então é importante que você se estimule, porque nessas 6 meses até 2 anos já é uma fase crônica, para cima de 2 anos continua sendo fase crônica. Você pode ganhar sim, você pode ganhar movimento, você pode melhorar a sua condição tendo o estímulo correto. É muito mais fácil nos primeiros 6 meses? Sim, é muito mais fácil. Mas isso não quer dizer que de 6 meses em diante, de 2 anos, de 10 anos, você não consiga ter algum ganho. Eu sempre brinco que ganhar a gente pode ganhar. A gente sempre pode melhorar. Mas até onde a gente vai chegar vai depender muito desse processo. Então, nesse caso, o tempo importa. Porque quanto mais crônico tiver, os objetivos vão modificando e a forma de trabalhar vai ser diferente. Mas lembre-se que não é o tempo que vai dizer que você não vai ganhar mais. Porque até a gente morrer, a gente faz neuroplasticidade. Os estudos mostram aí neuroplasticidade até pessoas com 90 anos. Então, se bem direcionado, se bem com uma intensidade importante, certa, com uma frequência certa, com estímulo correto, isso a gente pode ganhar, talvez com maior lentidão, num processo um pouco mais vagaroso. Mas sim, a gente pode ganhar nova adaptação cerebral. O sétimo princípio da neuroplasticidade é relevância.
E aí, você como AVCista, pessoa que teve o AVC, é quem comanda esse princípio. O que é relevante para você? O que importa para você? Às vezes, para algumas pessoas é super relevante ter algum movimento do braço, dependendo da tarefa que fez a vida inteira, dependendo do que você aí quer resgatar. Às vezes, para outras pessoas, o movimento da perna é mais relevante. Para outras, o simples ato de conseguir se virar sozinho na cama é o mais relevante. Avaliei um paciente recentemente que a relevância era controle de cabeça. Então, se tiver um controle de cabeça e um controle do movimento ocular nos AVCs com síndrome do encarceramento, esse paciente já seria capaz de se comunicar melhor. Então, essa relevância, vamos dar assim o sinônimo para isso, seria assim, a motivação, o que te motiva, aonde você quer chegar, o que importa para você. Então, essa relevância, o fisioterapeuta, a pessoa que te acompanha e você mesmo precisa entender que é o que vai te gerar motivação. E é exatamente o que importa para você. E você tem que seguir esse processo de recuperação do movimento baseado naquilo que importa para você. O 8º princípio da neuroplasticidade é a idade. Então, a gente já sabe aí que com o passar dos anos, né, a gente vai tendo um envelhecimento de todos os nossos sistemas. E quando a gente tem AVC em pessoas mais novas, jovens, a gente tem uma capacidade de adaptabilidade de todo o sistema neural muito maior do que em pessoas idosas. Então, a gente tem a oportunidade de tratar pessoas com 14, 15, 16, 12 anos, né, que estão na fase ali da adolescência, onde a gente sabe que o cérebro não teve essa maturação total. A maturação total de um cérebro é com 21 anos. Então, se eu não tive a maturação total ainda, se a pessoa tem 15 anos, 12 anos, então ela não teve maturação total, ou seja, o cérebro ainda não se formou completamente, então ele está em processo de plasticidade ali constante, de adaptação constante a esses estímulos. Você pode ver aí que é a fase, né, que nós, seres humanos, mais aprendemos coisas novas e absorvemos coisas novas, né? Então, isso isso vale também para o movimento. Então, quando a gente tem pacientes e pessoas com essa idade, até 21 anos, a gente consegue ter respostas um pouco mais rápidas e mais efetivas do que, por exemplo, numa pessoa já num adulto ou até mesmo num idoso ou num muito idoso. Então, quanto mais a idade vai passando, não significa novamente que você não vai ter resultado, mas significa que a capacidade de adaptabilidade do seu cérebro, do seu sistema neural, ela é um pouco menor do que em pessoas mais jovens que não tiveram maturação cerebral ainda. Então, por isso que pessoas mais jovens com menos idade podem responder mais rápido do que pessoas mais idosas. Mas isso não significa que você não vai tratar e que você não vai se estimular, porque o resultado vai acontecer somente de forma diferente pela capacidade de adaptabilidade do cérebro. O 9º princípio da neuroplasticidade é a transferência. Para você entender melhor o que seria transferência, imaginemos que a gente vai treinar um movimento de alcance da mão a uma certa altura, para você pegar alguma coisa que esteja no nível aqui mais ou menos do seu peito, tá? Então, você está treinando para pegar um copo, por exemplo, e aí você vai fazer aquele treinamento, vai ativar alguns circuitos neurais que são responsáveis por aquele movimento, gerar uma representação motora na área motora do seu cérebro. E aí, vamos imaginar que você quer fazer mais para frente, colocar a chave, por exemplo, na porta, para abrir a porta. Então, esse mesmo alcance, óbvio que é uma função diferente, é uma tarefa diferente, mas requer algumas habilidades motoras específicas, bem parecidas, né? Então, alcançar um copo é uma tarefa, pegar um copo. Abrir a chave, em termos de movimento dos dedos e da mão, é uma tarefa completamente diferente. Mas em termos do movimento do braço, do antebraço, é uma tarefa muito parecida.
Então, a gente tem a transferência desse aprendizado, vamos dizer assim, para outras tarefas específicas. Então, isso é bastante importante porque, às vezes, você tem um objetivo específico e vai gerar uma ativação de um circuito neural ali que você quer, que mais para frente pode facilitar um outro objetivo que pode ser secundário, que pode ser um objetivo que você quer mais para frente. Então, isso mostra a capacidade que o cérebro tem de plasticidade para adquirir funções mesmo sem a especificidade daquilo que você está trabalhando. Então, isso é o que a gente chama de transferência. Como que a gente faz isso no dia a dia? Muitas pessoas às vezes falam, a gente está treinando esse movimento e de repente eu fui acender a luz, estou treinando para pegar o copo e eu fui tentar acender o interruptor da luz e consegui, porque transferiu essa aprendizagem do movimento do copo para o movimento de acender a luz, por exemplo, no interruptor. Então, é uma capacidade que o cérebro tem e a gente precisa estimular isso. E você precisa estar atento que são movimentos próximos, movimentos parecidos, que podem ser estimulados com um treinamento muito parecido. E o 10º princípio é a interferência. A interferência, vamos dizer assim, seria basicamente a plasticidade, a neuroplasticidade negativa, né? Então, pode se transformar numa neuroplasticidade negativa, que é a interferência que a gente tem de uma ação, de uma circuitaria neural sendo ativada mais do que outra. E basicamente a interferência principal nos casos pós-AVC são as compensações de movimento. São os movimentos em bloco. Por conta da espasticidade, muitas das vezes a tendência, não é regra, mas é bastante comum pessoas terem uma rigidez, né, um aumento do tônus, uma sensação assim, de uma dureza, dificultando o movimento para estender o braço. Então, geralmente fica com o cotovelo dobrado, com a mão fechada, com o punho meio dobrado. Isso é no extremo. Ou também, em relação ao membro inferior, tem dificuldade de dobrar. Então, isso são movimentos em bloco. Ó. Aqui eu estou em bloco completamente flexor, flexionando o ombro, flexionando o cotovelo, flexionando o punho, flexionando os dedos. E para a gente ser funcional, a gente precisa de movimentos que sejam tanto em flexão quanto em extensão. Quando eu faço isso, ó, eu faço flexão do meu ombro, eu faço extensão do meu cotovelo, e eu faço extensão do meu punho e flexão dos meus dedos. Então, são movimentos diferentes de segmentos próximos. Para a gente ser funcional, isso é necessário. A gente chama isso de seletividade de movimento, que é necessária para a gente ser funcional de forma completa. No caso pós-AVC, o movimento em bloco, ele não é seletivo. Ele mantém ou todo dobrado, ou todo esticado. E isso você acaba fazendo movimentos mais em blocos, movimentos que não são legais, não são funcionais e interferem na aquisição do movimento correto. E pode diminuir a plasticidade do outro lado do cérebro na aquisição do movimento correto. Então, movimentos em blocos, movimentos compensatórios do outro lado, ou utilização muito do outro lado, calha bem com o princípio do use ou perca, né? Então, é importante você pensar que esses movimentos compensatórios, os movimentos em blocos, eles precisam ser desestimulados. Obviamente que isso é caso a caso, é um caso, e precisa ser avaliado pelo fisioterapeuta e por quem aí faz a sua reabilitação. Mas o que é importante que você saiba é que não é interessante você reforçar esses comportamentos, essa forma de movimentar, porque vai gerar uma interferência negativa para a neuroplasticidade. Então, existe uma interferência tanto positiva quanto negativa. Bom, e nosso tempo de hoje está acabando. Por isso, eu preciso finalizar aqui. Mas não se preocupe, esse é só o primeiro dia da nossa jornada. Que hoje a gente viu os 10 princípios da neuroplasticidade, que eu espero que já possa modificar a sua maneira de pensar e possa trazer para você uma maneira diferente aí de se estimular no dia a dia. Na próxima aula, amanhã às 8 horas da noite, você vai aprender a como se estimular nos principais quadros que podem acontecer depois do AVC. E ainda vai aprender uma técnica que pode ajudar pessoas que têm grande dificuldade em movimentar. Enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo para você colocar aqui o que você está achando dessa série. E eu vou ler e responder o que você está achando aí e compartilha esse vídeo com alguém que teve AVC para você poder ajudar essa pessoa. E se você quiser agora
tira uma foto aí, me marca, posta no seu story no Instagram e me marca, Lutone Físio, que eu vou repostar. Então, até a próxima!